Olá pessoal, como vocês estão? O meu nome é Eric e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um pouco da história de Tiradentes. Puxa a vinheta! Então galera, hoje a gente vai falar sobre a história de Tiradentes, né? Um pouco sobre a história dessa pessoa, né? Desse homem que acho que muita gente conhece, né? Já deve ter ouvido falar em algum lugar, ou até se você ainda não conhece, vai conhecer nesse vídeo, né? Então, bora falar sobre ele, vamos falar sobre o que ele fez, qual é o nome dele, né, completo, né? Porque Tiradentes é um nome, mas vocês vão ver mais pra frente vão conhecer melhor a identidade dele. Então, vocês vão conhecer ele melhor, vão ver o que ele fez, quem ele é, quais foram os seus feitos e tudo mais. Então, fiquem ligados aí, que fiquem até o final para conhecer melhor. Então aqui já começa, né, falando que Tiradentes foi o único dos envolvidos na Inconfidência Mineira a ser condenado à morte. Após a proclamação da República, ele foi transformado em herói. Isso aqui é uma pequena descrição, né? Mas vamos começar, isso foi uma pequena descrição, mas vamos começar do começo mesmo, qual é o nome dele completo e tudo mais. Antes de começar, eu já queria pedir que você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva-se. Também já chega deixando like nesse vídeo, que o like ajuda muito, né, o criador de conteúdo. Você deixando like e assistindo o vídeo dele até o final ajuda muito. Então peço esse favor aí para vocês, né? Também, se puderem, se gostarem do conteúdo, compartilhe ele com os amigos, porque assim mais pessoas vão conhecer a história sobre Tiradentes. Então, se puderem compartilhar, eu agradeço. Então, vamos lá. Aqui, essa pequena pintura que podemos ver aqui é uma pintura de Oscar Pereira da Silva, que traz o rosto idealizado de Tiradentes. Então, esse aqui é basicamente um retrato sobre Tiradentes, mas ainda não se sabe certamente, né? É só baseado, ainda não se sabe certamente o rosto exato dele, né? Porque esse aqui foi meio um retrato, mas não um retrato 100% perfeito. Mas Tiradentes foi basicamente parecido com essa pessoa, né? Com esse homem barbudo, de cabelo longo. Então, esse foi basicamente Tiradentes, né? Pelas pinturas. Aqui para baixo nós temos aqui, ó. Agora sim vamos começar. Vamos começar falando sobre aqui, ó. Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido pelo apelido de Tiradentes, consagrou-se por sua participação ativa na Inconfidência Mineira. Tragicamente, ele foi o único dos envolvidos no movimento a receber a pena de morte, uma vez que os outros envolvidos foram perdoados pela coroa portuguesa. Então aqui já descobrimos que o nome dele é Joaquim José da Silva Xavier, e Tiradentes é apenas um apelido. Então foi basicamente esse é o nome dele completo, e ele foi ele consagrou-se, né? Se consagrou por sua participação na Inconfidência Mineira. Então, que foi um movimento que aconteceu no tempo passado. Ele foi o único envolvido no movimento a receber a pena de morte. Então, essa aqui foi a primeira parte. Aqui, continua, né? Aqui, os outros envolvidos foram perdoados pela coroa portuguesa, de uma família de origem humilde. Joaquim José nasceu na capitania de Minas Gerais em 12 de novembro de 1746. Com a morte prematura do país, Joaquim José precisou exercer inúmeros trabalhos ao longo de sua vida, como a de dentista amador, função que lhe deu o apelido de Tiradentes. Ele também havia trabalhado na mineração, pois foi no posto de alferes, nos quadros da cavalaria imperial, que Tiradentes alcançou certa estabilidade. Apesar da pouca instrução, ele era um republicano convicto e adepto dos ideais do iluminismo. Então, a gente também descobre que ele nasceu em 12 de novembro de 1746, né? Ele que é mesmo
ele precisou exercer inúmeros trabalhos pesados na sua vida, né? A gente até descobre que ele foi um dentista, né? Foi um dentista por um período, por isso que o apelido dele virou Tiradentes. Então foi um meio que teve uma mistura aí essa piada, né, que eles criaram, Tiradentes, com esse trabalho de dentista que ele participou por esse período. Então isso foi mais uma das mais curiosidades sobre ele. Aí aqui, gente, fala aqui sobre os tópicos deste artigo, que são o que é esse tópico que eu preparei para vocês, eles vão falar. Aí aqui em primeiro lugar vai falar sobre as causas da Inconfidência Mineira. Aí em segundo vem a Inconfidência Mineira, o que foi, prisão e condenação de Tiradentes, também vai falar, e Tiradentes como herói. Então esses 4 tópicos vai ser falado nessa matéria aqui que eu preparei para vocês. Aí a próxima coisa que a gente vai falar é sobre as causas da Inconfidência Mineira. O movimento dos Inconfidentes, organizado em 1788, foi consequência do contato dos colonos brasileiros com os ideais iluministas divulgados na Europa. Ideais que haviam por uma vez inspirado um movimento de independência dos Estados Unidos. Os historiadores atribuem a divulgação do pensamento iluminista no Brasil ao contato de estudantes brasileiros com o iluminismo, ao serem enviados por suas famílias da elite econômica da colônia para estudarem na Universidade de Coimbra, em Portugal. Os ideais iluministas foram muito difundidos, principalmente na capitania das Minas Gerais. E isso se explica pelo fato de boa parte dos estudantes brasileiros em Coimbra ser originária de Minas Gerais. Então, essas daí foi algumas causas da Inconfidência Mineira. Foi sobre esse movimento que rolou há um tempo atrás. Além da propagação dos ideais iluministas, a Inconfidência Mineira aconteceu em consequência de insatisfação das elites capitanias de Minas Gerais, com a pesada política de cobrança de impostos estabelecida pela coroa portuguesa sobre os colonos. O Visconde de Barbacena havia sido nomeado pela coroa portuguesa como governador da capitania, com o objetivo de promover a derrama, ou seja, a cobrança obrigatória dos impostos sobre a extração do ouro. Então, continua falando aqui sobre as causas da Inconfidência Mineira. Então, aqui continua, né? Essa derrama havia sido determinada por Portugal em razão dívidas acumuladas dos impostos que não estavam sendo pagos. A intransigência portuguesa na arrecadação de impostos manteve as cobranças altas, mesmo com a queda na extração de ouro na região, o que acabou por gerar o acúmulo de dívidas. Então, aqui fala sobre, continua, né, falando sobre as causas da Inconfidência Mineira, sobre o movimento dos Inconfidentes, né, que foi organizado em 1788, né, muitos anos atrás, e como teve uma consequência do contato dos colonos brasileiros, que foi essa primeira parte que a gente viu aqui. Aí ele fica falando sobre isso, e aí aqui fala aqui sobre a Inconfidência Mineira. A insatisfação com o possível derrama mobilizou as elites da capitania contra o domínio português. Os Inconfidentes planejavam assassinar o governador da capitania e proclamar o republicano na capitania de Minas Gerais. Tiradentes era um dos envolvidos na conspiração, pois além de ser um defensor dos ideais iluministas, também havia sido prejudicado pela gestão do Visconde de Barbacena, ao ser destituído do comando da cavalaria, que fiscalizava uma importante entrada na região. Então, aqui fala sobre a Inconfidência Mineira, fala sobre a insatisfação, né, com o possível derrama mobilizou as elites, né, fala sobre isso também. Fala também sobre o republicanismo na capitania de Minas Gerais, né?
Minas Gerais também está envolvido com essa história, né, de Tiradentes, né? Aí fala sobre essas coisas, né? Aqui a gente viu também aqui em cima, né, esse Visconde de Barbacena, né, que foi o Visconde de Barbacena, havia sido nomeado pela coroa portuguesa. A coroa portuguesa também se encaixa, né, Minas Gerais, coroa portuguesa. Essas coisas se encaixam também nessa história de Tiradentes. Uma coisa que eu falo para vocês, que quando esse vídeo terminar, eu recomendo, se você ficou curioso, né, para saber mais sobre a história conhecer mais sobre a história de Tiradentes, eu recomendo vocês pesquisarem, né? Tem várias histórias, né, por aí, né, em várias plataformas falando sobre Tiradentes, falando sobre mais coisas, porque esse vídeo aqui, né, fala sobre um pouco, né, fala os acontecimentos principais, não fala sobre tudo, né, porque seria um vídeo enorme, né, porque a história de Tiradentes foi enorme, foi muito grande, né, ele teve a morte dele, né, mas foi uma história muito grande, então duraria muito tempo para eu terminar. Então eu só pegar os principais acontecimentos da história desse guerreiro. Então eu recomendo vocês pesquisarem. E também, galera, se vocês quiserem dar ideias de vídeo aí, ó, para vídeos futuros, tem a aba de comentários aí, ó, eu tô sempre dando uma olhada, né, nas ideias de vocês, nos comentários carinhosos, né, que vocês têm deixado para mim. Então fiquem à vontade aí fiquem à vontade para dar ideias de vídeo, né, se vocês quiserem aí dar uma ideia de vídeo bacana aí para eu fazer nos próximos vídeos, né. Esse aqui também está sendo o primeiro vídeo do ano, né, esse é o primeiro vídeo de 2024, então eu desejo aí um 2024 maravilhoso para vocês, né, que Papai do Céu abençoe cada um de vocês, né, e que tenhamos muitas vitórias boas nesse ano novo. Então obrigado a cada um que está me acompanhando, né? Obrigado a cada um de verdade que sempre vem me acompanhando, sempre vem me prestigiando, sempre vem grudado comigo para sempre acompanhar meu conteúdo, né? Também adoro conhecer o canal de vocês, né? E também eu sempre visito aí o canal de vocês. Então, obrigado a cada um pelos comentários carinhosos, né? Obrigado sempre, né? Cada comentário que eu vejo que é muito incrível, né? Como vocês apoiam grandemente eu, né? Porque cada comentário bonito que eu leio, né? Falando que eu sou muito inteligente, né? Que no futuro eu posso me tornar um professor, né? Então, dá prazer de ver esses comentários maravilhosos que vocês deixam. E eu só devo agradecer a cada um de vocês, né? Eu não tenho como agradecer todo mundo, né? Porque é muita gente. Mas se eu pudesse, eu agradeceria a cada um de vocês. Então, obrigado de verdade por tudo o que vocês estão fazendo por mim. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero que estejam gostando. Que ainda tem aí mais um pouquinho pra gente conhecer, né? Aqui, gente, falam sobre a prisão e a condenação de Tiradentes. A prisão, essa aqui antes de começar, aqui ó, você pode ver a moeda brasileira de 5 centavos com o rosto de Tiradentes estampado. Hoje em dia, né, não existe mais moeda de 5 centavos, né? Não é comercializada hoje em dia. No máximo que é a moeda de 10 centavos, né, que existe hoje em dia. Mas antigamente existia a moeda de 5 centavos, que era estampada por uma ave e pelo Tiradentes, que também tinha uma moeda. Por isso que vocês devem conhecer a história de Tiradentes, galera. Foi uma pessoa que impactou muito no Brasil, né? Teve várias coisas envolvendo ele, né? Muitas coisas aconteceram no Brasil por causa dele. Então é muito bom você conhecer a cultura do seu próprio país, né? Porque é muito bom conhecer, porque você vai ficar mais ligado, né? Mais ligado quando alguém perguntar por como que o Brasil foi feito, quais foram os principais acontecimentos no Brasil, quem continuou evoluindo no Brasil. Então é bom a gente conhecer sempre a nossa cultura. Aí aqui fala sobre a prisão de Tiradentes. A prisão de Tiradentes e outros inconfidentes ocorreu após a devassa investigação. O processo de julgamento dos envolvidos na Inconfidência estendeu-se por 3 anos. Durante esse período, muitos dos presos negaram sua participação no movimento, com exceção de Tiradentes, que reconheceu abertamente seu envolvimento
Alguns historiadores também afirmam que durante os interrogatórios, muitos dos envolvidos denunciaram o papel Tiradentes na conspiração, o papel de Tiradentes na conspiração. A sentença dos Inconfidentes saiu em 1792 e determinava a pena de morte por enforcamento a 10 pessoas. Entretanto, por intermédio da rainha Dona Maria I, 9 dos envolvidos na Inconfidência foram perdoados e condenados ao degredo, expulsos do Brasil, enquanto a sentença de morte foi mantida para apenas um, Tiradentes. Então, gente, isso foi muito interessante, isso aqui ó, é uma parte bem interessante, que a sentença dos Inconfidentes saiu em 1792, né? Só que aí teve uma rainha, né? Uma rainha Dona Maria I, que ela perdoou 9 dos envolvidos na Inconfidência. 9, lembram que são 10, né? Era Tiradentes e mais 9 pessoas que estavam para serem condenados. Só que a rainha acabou perdoando eles, só que eles tinham que sair do Brasil. Então eles não foram condenados, né, à morte, mas eles tiveram que sair do Brasil, né, abandonar o seu ponto o ponto que você nasceu, para ir para um outro lugar, um lugar diferente. Ele deu essa gente. Só que para Tiradentes continuou. Ele continuou preso. Ele continuou com a condenação dele, continuou. Então ele ia ser condenado ainda, mesmo os outros 9 se livrando dessa sentença. Atribui-se esse fato a 2 possibilidades. A primeira afirma que a sentença só foi mantida a Tiradentes por ele não pertencer à elite mineradora e, portanto, não possuir a influência na coroa. A segunda possibilidade, levantada pelos historiadores, é a de que, por falar abertamente do seu envolvimento na conspiração durante o interrogatório, Tiradentes foi considerado um elemento perigoso pela coroa e por isso deveria ser eliminado. Então essa foi os historiadores, né, que tentam desvendar o caso sobre Tiradentes. Eles acham, né, eles criaram 2 possibilidades aqui que falam porque a sentença de Tiradentes foi mantida, porque não perdoaram ele. Então falam que porque ele não foi de uma elite, né, ele não era de um posto alto, ele não foi perdoado. Diferente dos outros, né, dos outros 9, eu acho, né, eu devo imaginar que os outros 9 foram perdoados por causa que eles eram de uma classe alta, então acabaram que eles perdoariam. Mas Tiradentes não fazia parte da elite. E a segunda possibilidade é que a sentença só foi mantida por ele não pertencer à mineradora, porque uma mineradora era uma classe bem importante na época, mas ele não pertencia. Então podem ser essas 2 possibilidades que continuaram, que foi mantido ele, e ele foi mantido para ser julgado, né, ser morto. Assim, Tiradentes foi usado como bode expiatório pela coroa portuguesa. Ele foi enforcado na manhã de 21 de abril de 1792 na cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, teve o corpo esquartejado em quatro partes e espalhado pela estrada de acesso a Ouro Preto. Sua cabeça foi exibida em uma estaca colocada na praça central da cidade. A condenação de Tiradentes foi utilizada como demonstração de força da coroa para evitar que futuras rebeliões acontecessem. Aqui essa parte final aqui é muito interessante porque a gente percebe, primeiro, Tiradentes foi usado como um bode expiatório, né, pela coroa portuguesa e foi enforcado no dia 21 de abril de 1792. Então, dia 21 de abril, Tiradentes vai ser completado aniversário de quando ele foi morto. E uma outra coisa é que ele foi morto na cidade do Rio de Janeiro. Então aí, se você é do Rio, comenta aí, ó. Se você aí é do Rio de Janeiro, né? Comenta aí pra eu ver esse comentário aí, se você aí. Porque Tiradentes faleceu, né? Aí na sua cidade. E se você for de Rio de Janeiro, né?
enforcado, né, na sua cidade. Em seguida, ele teve também o corpo esquartejado, né, em 4 partes, espalhado pela estrada o acesso a Ouro Preto. Outra coisa, sua cabeça foi exibida em uma estaca colocada na cidade central da cidade. Eu recomendo também, essa aqui é uma parte bem interessante, que a cabeça de Tiradentes, ela ficou em uma estaca de um próprio local do Rio de Janeiro. Eu não sei ainda, eu não me lembro certamente em qual parte do Rio de Janeiro eles tenham colocado. Não sei se ainda hoje em dia continua, né? A cabeça dele ainda está lá na cidade, mas antes, né? Muito tempo atrás tinha, né? Mas bom, eu recomendo vocês pesquisarem, né, para vocês saberem exatamente o local onde a cabeça dele ficou. Aí também teve e a principal coisa que principalmente pela história, né, que eu contei para vocês, que a coroa portuguesa foi citada muitas e muitas vezes, é que a coroa portuguesa ela era antigamente uma equipe muito poderosíssima, porque como vocês viram, né, ela deu sentença de morte para Tiradentes, né, ela podia livrar quem ela quisesse, ela podia aprisionar a pessoa. Essa história mostra principalmente que a coroa portuguesa foi uma equipe muito poderosíssima antigamente, né, muito poderosa, que dominava muitas partes do mundo, né, a coroa portuguesa, né. Aqui não fala, né, as pessoas que participaram da coroa portuguesa, né, porque o centro principal da história procura ser Tiradentes, mas também tem a história, né, de como surgiu a coroa portuguesa. Se você quer que eu fale sobre isso, comenta aí também, né, deixa aí os comentários dos próximos vídeos, se você quiser, né. Aí a coroa portuguesa seria um vídeo bem interessante para vocês conhecerem, que também fez parte da história de Tiradentes. Então, uma outra coisa, que quase bem no finalzinho aqui, ó, que eu até me esquecendo de falar pra vocês, que era um tópico que eu esqueci de falar bem rapidinho pra encerrar logo o vídeo, é que o Tiradentes como herói, que eu esqueci de falar, só vai acompanhar, que bem ficou até no finalzinho pra saber essa última parte, que a figura de Tiradentes permaneceu esquecida durante o resto do período colonial e também no período imperial, principalmente pelo caráter republicano dos envolvidos na Inconfidência Mineira, como afirma o historiador Boris Falco. O episódio Inconfidência incomodava, pois os conspiradores tinham pouca simpatia pela forma monárquica do governo. Além disso, os 2 imperadores do Brasil eram descendentes em linha direta da rainha Dona Maria, responsável pela condenação dos revolucionários. A imagem de Tiradentes como herói foi construída com a proclamação da República. Os republicanos desejavam exaltar as figuras de republicanos brasileiros em contraposição aos tempos da monarquia, e por causa disso Tiradentes foi escolhido pelo caráter da sua condenação. Republicano convicto, Tiradentes foi exaltado como um martim do movimento republicano e, portanto, um herói nacional. Em consequência disso, o dia de sua execução, 21 de abril, foi estabelecido como feriado, e sua imagem passou a ser retratada muitas vezes parecida com a de Cristo crucificado, uma forma de relacionar Tiradentes como martim e herói. Então, não é à toa que dia 21 de abril é feriado, né? Mais uma curiosidade, né? O 21 de abril é feriado por causa da execução de Tiradentes, né? Eu não me lembro se é um feriado nacional ou é um feriado... tem 2 tipos de feriado, um feriado nacional ou um feriado regional, alguma coisa assim, né? Aí tem mais... é bom vocês darem uma pesquisada, né? Pra conhecer melhor, como eu sempre venho falando. Então foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, né? Obrigado quem deixou o like, obrigado quem assistiu até o final. Fica atento para os próximos vídeos. O canal vai estar mais frequente, né? Vai estar mais frequente, né? Que esperem muitas coisas boas, né? Se Deus quiser, nesse ano vamos conseguir sim a nossa sonhada monetização, né? Então espero que conseguimos, né? Quem quiser rodar a minha play, né, de vídeo, né, que tem 2 playlists, né, uma playlist de vídeo e outra playlist short. Então quem quiser rodar minha playlist de vídeo, né,
para ajudar a ganhar as horas, né? As horas vai me ajudar muito e eu agradeço de coração. Obrigado a todos que assistiram até o final e nos encontramos no próximo vídeo.